Paz a todos, namastê, vindos a mais uma live da vida, o universo e tudo mais, que é o culto da igreja poligonal renderizada do Santo Bitmap dos últimos frames. E esse nome pareceu bem louco para você, é para ser mesmo, porque isso é apenas uma brincadeira, porque essa é uma live onde nós falamos sobre política, ciência, filosofia e religião, sem preconceito, respeitando todas as crenças ou a falta delas. E tem surgido assuntos bem interessantes, perguntas bem interessantes, e a gente brinca dizendo que é o culto de terças-feiras da igreja poligonal renderizada do Santo Bitmap dos últimos frames, só que hoje é quarta, porque ontem, terça-feira, foi o lançamento eu fiquei jogando Destiny que nem louco e esqueci, abri uma live de Destiny, então eu peço desculpas aí que eu falhei com o dia ontem, mas para corrigir, eu estou trazendo hoje aí a vida, o universo e tudo mais. Essa live vai rolar enquanto eu falo um gameplay de Destiny, que tá muito legal, tá viciante, empolgante, tá muito divertido, eu curti bastante. Então vai rolar uma gameplay ali no fundo. Eu quero dar boa noite a todos que já estão chegando aqui na vida, no universo e tudo mais, dando boas-vindas, e eu espero que vocês se sintam bem, que vocês curtam a live de hoje e que vocês então se informem e a gente troca ideia. Então boa noite, André, JPB, Matheus 2, Raiz, Thiago, Bug 5, Fernando Muller, Anderson, Reis 19, Zumbi, não Will Araújo, todos. Tem gente que tá o Raiz que a sua live. Amigo, bem-vindo. Fala aí. O Mega legal, bem-vindo também. Boa noite. O Rashim, bem-vindo. Tá todo mundo dando boa noite agora. Aqui no boa noite aí. O Thiago 100. O Lorde Psique, e é isso aí, galera. É isso aí, senão eu vou ficar 5 minutos aqui dando boa noite para todo mundo. Se todos os amigos já por não render vamos iniciar aqui, podem mandar perguntas e alguns assuntos aí. Sabe o que eu tô vendo de novo? Na semana, foi semana passada, perto do final de semana passada, eu estava vendo de novo aquele documentário Quem Somos Nós, que fala de física quântica e uma forma de olhar o mundo. Bem legal. Eu já vi 2 vezes ou 3 e realmente faz a gente pensar. Muito legal. Para todos aí. Eu só vou falar de assuntos off-top que tem a ver com a live do universo e tudo mais. Eu não nem tentar assim que a live assim, meio que faço é relacionada a games ou cultura nerd. Então eu não vou misturar. Já chega um cara aqui, o Caio Crecos. Que porra é essa? Que porra é essa igreja poligonal renderizada do Santo Bitmap dos últimos frames? Se você quiser entrar pra igreja, é só falar que a gente manda do membro atrás de você. Entendeu agora que porra é essa? Seja muito bem-vindo. Quem quiser receber o convite de um membro, é só falar. E bem-vindos aí. Tô brincando, né? Tá meio... Deixa eu fazer um teste aqui. Ok, eu vou paralisar a imagem ali. Vamos lá. Política, fora Dilma, vem Marina. Anderson Selmo, você acha que a Marina vai ser melhor que a Dilma? Eu não gosto da Dilma, mas também não boto muita fé na Marina, não. Nenhum desses candidatos, você quer saber, eu pessoalmente, respeito a opinião política dos outros, mas eu pessoalmente... Direita no poder, esquerda no poder, todos provaram que roubam, todos provaram que são corruptos, todos provaram que só veem os seus próprios interesses e foda-se o povo. Entendeu?
a reforma educacional, a reforma política, a reforma jurídica, a reforma tributária, que esse país tanto precisa, o rejuvenescimento da infraestrutura desse país para comportar o seu crescimento. Nada disso é feito, os caras só ficam roubando. Então, eu tô tão desgostoso de política. Naguisa, política do Brasil falida, fato. Cario N, Marina nunca. Por quê? Eu não vou com os cornos da Marina também, mas por que você escreveu isso? Eu gostaria de saber a sua opinião. Anderselmo, cara, Dilma só fez bosta. Como uma comunada com poder, né? Só fez firula. Sabe? Tinha lá, eu vi uma entrevista com a Dilma, os repórteres lá perguntando pra ela dos 10 mil que ela guarda no colchão dela. No colchão dela, no apartamento dela. Ela sempre tem 10 mil guardado, 10 mil reais. E a filha dela ficou rica. E sabe como é que é esse pessoal que chega no poder, nos altos escalões, né? Aí ela, questionada sobre isso, ela falou que é uma coisa da vida dela, que era uma coisa particular, que ela se sente mais segura tendo um dinheiro guardado em casa. Aí a Dilma, para os repórteres, ali no Palácio do Planalto, sentado no sofá com os repórteres, fez o seguinte comentário: mas o que são 10 mil reais? Sabe, eu olhei ela falando aquilo lá, o que são 10 mil reais? Com desdém, ainda mais é dinheiro do povo. O presidente é um servidor público. O presidente é empregado de todos nós cidadãos. Todo funcionário público é empregado de cidadão. Entendeu? Ela falou com assim, o que são 10 mil reais? Eu achei uma falta de respeito com a maioria do povo brasileiro. Mais de 90% do povo brasileiro nunca vai ver 10 mil reais na vida. Mais de 10%, mais de 90%. Sabe? Então vai perguntar para a maioria do povo brasileiro que vota nela o que são 10 mil reais. Vai perguntar pro povo isso, sabe? Eu achei uma falta, sabe? Uma falta de noção da realidade. É isso que fica esses políticos lá naquela ilha da fantasia de Brasília, entendeu? Sem noção nenhuma da realidade do povo. Só sempre toda vez que eu falo essa palavra eu enrolo. Só legislando em causa própria, entendeu? E aí vira presidente gravando uma entrevista. O que são 10 mil reais? Bota na minha conta então, sua vaca. Vai, bota na minha conta. Não é? É um absurdo, sabe? Eu sou tão desgostoso com essa porra, sabe? Pois é. Sim, Anselmo, eu vi a entrevista do Bonner com a Dilma assim. Ela se perde. O Bonner bota uma saia justa nela. Robucho, sobre reconstituir a política brasileira, eu não sei. Teria que ser feita uma reforma política muito bem feita. E o povo, sabe qual é? Mas isso é secundário. Mas a reforma política é secundário? Tudo nesse país é secundário. O primário, sabe o que para mim, na minha opinião, é primário? Uma reforma educacional, como fez a Coreia do Sul há 20 anos atrás, que mudou o país. Mudou, entendeu? Então, enquanto o Brasil não fizer uma reforma educacional para que realmente o povo cresça com consciência, tendo oportunidades boas na vida, sendo empreendedores e não viver de esmola, de subemprego, de salário baixo, de falta de oportunidade, sabe? De todo mundo tentando passar em concurso para mamar na teta do governo e trocentas mil coisas. Enquanto não for feito uma reforma educacional para que o povo realmente tenha uma condição de vida melhor, oportunidades melhor e principalmente aprender a votar, esse país para mim não vai mudar. Não, sabe? Por isso que eu falo que a reforma política é secundária. Não adianta fazer reforma política enquanto o povo não sabe votar. Os políticos a gente tem que entender o seguinte: os políticos que estão no poder, que são ladrões, eles são apenas um reflexo do povo. A maioria do povo é oportunista, a maioria do povo quer chegar no poder para poder roubar, entendeu? Os políticos são reflexo do povo. Para mudar os políticos, não basta a reforma política, tem que fazer uma reforma de valores educacional nesse país para mudar o povo. Uma vez que o povo mude, o reflexo que são os seus políticos vai mudar também.
E aí todas as outras reformas vão funcionar, sabe? Mas não é feito. Por que não é feita uma reforma educacional nesse país? Porque eles não querem que você tenha consciência para votar. Eles não querem. Quem está no poder quer manter o status quo, continuar roubando e ninguém saber como votar. A verdade é essa. Eu estava vendo alguns dados recentemente. Vocês sabem quanto é investido por mês em um estudante da rede pública de ensino superior, de uma faculdade, universidade do governo federal? 7 mil reais por mês. 6 alguma coisa, 7 mil. Quanto é investido nos Estados Unidos por mês em cada estudante? 33 mil reais. 33. 6 mil e alguma coisa, 7 mil, que é o valor do Brasil, só tá acima da Nigéria. Só acima da Nigéria. Você tem ideia de quanto, entendeu? O país aqui não investe em educação. Nós estamos somente acima da Nigéria em investimento nos estudantes da rede pública de universidade de ensino superior. Brincadeira, né? Piada, ridículo. É um mico, é uma vergonha para esse país, entendeu? Um país tão rico. E onde é que está esse dinheiro? Por que esse país rico não investe em ensino? Os caras estão roubando, gente. Esses 10 mil que a presidente fala, o que são 10 mil? Entendeu? Tá lá na casa dela. E dos outros políticos ladrão, entendeu? É uma merda isso. Desculpem o desabafo aí. Já começou com um tom político aí a vida do universo e tudo mais. Que é um programa que às vezes eu falo mais de ciência, às vezes eu falo mais de religião, às vezes de filosofia. Hoje está sendo mais política, não quer dizer que outros assuntos não possam entrar também. Tá o pessoal conversando aqui. Na verdade, Marcelos, no Brasil não se investe em nada. Ex Machado falou. É isso aí. Temos mais de 100 pessoas aqui na live, quase 120. Obrigado pelo prestígio e pela presença, falando de assuntos que não são de games. Obrigado. Anderson Reis. 19. Marcelos, mas mesmo com investimento tem que ter vontade de estudante de estudar e não só ir para a escola para ganhar uma Bolsa Família. Concordo, mas se for feito um investimento, uma reforma educacional desde o início, o estudante ele vai ser educado desde o início. Então quando ele chegar no ensino fundamental, por exemplo, ou médio, ele já vai estar educado da importância dele estudar, da importância dele ir na escola. É uma coisa que tem que começar desde criancinha. Desde que a pessoa tá lá no pré, sai do maternal, entra no pré, é uma coisa que tem que ser bem feita, sabe? Então, realmente, não é só para ganhar Bolsa Família, não. Galatron, o que você acha de privatizar as estatais? Cara, eu não sei dizer. Sabe por quê? Porque tudo na estatal para mim já começa errado, entendeu? Porque são empresas que o governo criou para prestar um serviço com dinheiro público e com certeza foi algo superfaturado, ou seja, foi roubado muito dinheiro para essas empresas serem feitas, como tudo nesse país. Então essas empresas estatais, muita gente roubou dinheiro para fazer essas empresas. Aí o nosso dinheiro é roubado para criar essas empresas. Aí essas empresas são criadas, viram cabide de emprego do nosso dinheiro, de funcionário público que não trabalha quase para ficar mamando na teta do governo, com o dinheiro de nós cidadãos, entendeu? Aí tá lá a estatal lá, que às vezes é ineficiente, outras não, mas muitas vezes é ineficiente. Aí o pessoal diz, ah não, aí é ineficiente, vamos vender. Aí pegam o patrimônio que foi comprado com dinheiro público, que já foi roubado para ser feito, e aí vende por uma mixaria para algum empresário que tem algum conchavo com alguém lá no poder. E aí o nosso patrimônio público, que é com dinheiro meu, seu, de todo mundo que está aqui nessa live ou que vai assistir esse vídeo, é vendido por uma ninharia só porque o cara é amigo de alguém que está no poder. E aí? Então essa história para mim de estatal já começa tudo errado e fica tudo errado, entendeu? Eu não sei dizer se deve privatizar, se não deve. Para mim essa porra já tá toda errada, na minha opinião. Então, é foda. O Brasil é uma vergonha. Os nossos políticos são uma vergonha. Nós trabalhamos 5 meses do ano para sustentar o governo. O governo rouba de tudo. Você vai comprar um suquinho
no supermercado tem um imposto que a gente dá ao governo. A internet tem um imposto, a luz tem um imposto, você peida para o lado, tem um imposto. Então, se você somar tudo isso, dá 5 meses do que você produz no ano. 5 meses do que nós produzimos no ano, nós trabalhamos só para dar dinheiro para o governo. E que benefício social eu tenho? Vocês podem colocar seguramente os seus filhos em escola pública que vai estar garantido um bom ensino. Eu estava falando que a educação aqui não presta no Brasil. Vocês podem ir para o hospital público e ser bem atendido, não ficar na fila. Quantas pessoas morrem em maca? Os nossos policiais ganham bem para que eles sejam imunes contra a sedução da criminalidade, para que eles, ganhando bem, não cedam a sedução de se macomunar com crime para poder completar o salário deles. Os nossos policiais ganham bem para não se corromper? Você tem segurança? Você pode confiar na polícia? Você pode confiar no sistema jurídico? Todas as instituições desse país são falidas. Todas! E nós trabalhamos 5 meses por ano para sustentar essas instituições falidas desse governo corrupto. E não, quando eu falo governo corrupto, não é porque a Dilma, o PT está no poder. A direita estava no poder antes do Lula e também roubava. E também era a mesma merda. Aí entra a direita, sai direita, entra a esquerda, continua tudo a mesma merda. Aí vocês me falam se eu tenho candidato? Eu não tenho candidato. É foda. Realmente eu não vejo muita solução para essa merda. A não ser uma reforma educacional que eu estava falando, que os políticos não estão interessados em fazer. São trilhões, sim. Puta, quem foi o melhor presidente do Brasil pra mim? Não sei dizer, cara. Não sou fã de nenhum. Tá certo que eu peguei depois de Tancredo Neves, né? Depois da ditadura. Tancredo morreu rápido. Teve o Fernando Henrique, teve o Collor, teve o Lula. Enfim. Marcelo, você acredita em teoria da conspiração? Não, mas algumas coisas têm alguns fundamentos, né? Caso a caso tem que examinar. Bruno, nego tá resfriado, vai pro hospital. Não dá apoio para aluno em casa. Nego xinga policial de verme. É, também, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Você não pode sair xingando policial. Enfim. Marcelo, se você acha que se a Marina ganhar, o Brasil vai virar uma ditadura religiosa, não sei. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Porque quem falou isso, deixa eu voltar a pergunta aqui, foi o Attila Vallentic. Porque alguns religiosos já estão querendo se meter na política, fortemente. E aí, o problema é que é um tipo de religioso meio intolerante com outras religiões. Eles acreditam que sou dono da verdade e que se você não for da religião deles, você vai queimar eternamente no fogo do inferno. Só eles estão salvos. Então é meio complicado. Um povo desse na política, que é intolerante com outras religiões, se acha dono da verdade, aí fudeu, né? Basta dizer que se vocês forem ver na história da humanidade, todas as vezes que a política, que a religião se meteu com a política, foi genocídio, morte, assassinato, intolerância e perseguição. Todas as vezes que a religião se meteu com a política. Para começar, esses religiosos querem se meter na política, já deveria começar a pagar impostos, né? Já que eles querem se meter na política, mas eles nem pagam impostos, estão querendo se meter em política, sabe? Tá tudo errado. Essa história de religioso e de instituição religiosa querer se meter em política é furada. É furada. Para impor a sua verdade no meio político que já está tudo corrupto, perdido e fudido. Então a Marina, eu sei que ela é religiosa de um tipo de religião que é meio intolerante com as outras. E isso me deixa muito preocupado, uma presidente assim. Ela tenta
não passa. Ela sabe que quem é mais pensante, quem é mais consciente e sabe dessas coisas que eu falei, a Marina sabe que fica com receio e com razão desse tipo de coisa, e ela tenta passar a imagem que não tem nada a ver, mas eu duvido muito. Ela pode tentar passar a imagem que for. Ela é criacionista. Ela acha que o mundo tem apenas 4.000 anos e que você foi criado de uma hora para outra por Deus. Aí é complicado também. Então, eu não quero falar coisas aqui que vai parecer que eu seja preconceituoso. Não é. Só que, caraca, entendeu? Eu acho que você não deve misturar realmente religião com política, só dá merda e a história já provou isso. Marcelos, para quem você votaria para chefe guerreiro do Brasil? Troll, claro. Porque Varian, além de ser meio boiola, ele tem um filho gay, o Varian. Eu votaria no Troll, com certeza. For the Horde, Troll forever. Sou fã do Troll. Vamos lá. O Matheus BR22. A solução é devolver o Brasil para os índios. É isso aí. E pedir desculpas. É devolver o Brasil para os índios e pedir desculpa. Essa piada é triste, né? Mas, porra, a que ponto chegamos de ter que fazer essa piada, né? Bruno, a maioria dos cristãos brasileiros se acham donos da verdade. O Bruno Girome 1. Nem todos, cara. Eu sou cristão e não me acho dono da verdade. Respeito muito outras religiões. E principalmente, quem não tem religião e é ateu também, eu respeito muito. E acho que a pessoa tem direito de ser ateu sem ninguém encher o saco dela. E quem é ateu também não deve ficar enchendo o saco dos religiosos. Ninguém tem que ficar enchendo o saco de ninguém. Deixa cada um na sua, pô. Ado, cada um no seu quadrado. Nem todos cristãos são assim. Vamos lá. Se eu sou a favor de cotas raciais, cara, isso é meio complexo. Meio complexo. Você dizer que não existe discriminação racial nesse país, existe, infelizmente, ainda existe. Basta ver que a maioria das empresas, a maioria das instituições, os mais altos cargos públicos e as pessoas que têm mais oportunidades não são as pessoas negras. Se você for ver nas zonas de baixa renda, a maioria das pessoas são negras. Agora, mas por quê? Porque elas são inferiores? Porque elas estão na zona de baixa renda? Não. O branco não é melhor do que o negro não é melhor do que o branco. A diferença da epiderme, do pigmento, não faz o caráter, não faz a pessoa, entendeu? Não tem nada a ver isso. Tem branco filha da puta e tem negro gente boa. Tem negro filha da puta e tem branco gente boa. São seres humanos, os dois iguais. Mas então por que vamos analisar, por que nas zonas de baixa renda tem mais pessoas negras? É porque simplesmente elas são discriminadas e têm menos oportunidades. É uma coisa cultural. Nesse país, desde a época dos escravos, menos oportunidades e mais racismo essas pessoas sofrem. E isso se reflete na nossa sociedade atual. Então eu vou achar que nesse país não tem racismo quando eu ver igualdade étnica em todos os ramos da sociedade. Quando eu olhar uma área de baixa renda e ver que tem brancos e negros em igualdade. Aí eu vou dizer que nesse país não tem discriminação. Enquanto culturalmente, através de uma herança maldita da escravidão, você tiver um nível de discriminação social nesse país, cotas não é a solução, mas é uma forma de tentar, digamos assim, dar um lenitivo a essa situação, porque por essas pessoas ter menos oportunidades, e é por isso que a cota é criada, é dado uma oportunidade extra para elas ingressarem na faculdade e ver se melhoram de vida. Eu entendo isso, eu entendo. Entendeu? Sabe quem reclama de cota normalmente? É filhinho de papai e de mamãe que estudou a vida toda em colégio público, em colégio particular, e tem mais chance de passar numa escola, numa universidade pública, e fica reclamando de cota. Que eu acho outra coisa. Eu acho que universidade pública só deveria ser, agora eu vou ser um pouco radical, entendeu? Para quem estudou em colégio público.
Porque quem teve grana para pagar colégio particular, então pague sua faculdade. Porque essa galera que estudou em colégio público não tem grana para pagar a faculdade. Aí é feito alguma coisa de cota para tentar dar um lenitivo. Não é a solução, mas eu entendo o motivo da cota. Então eu não posso ser contra o motivo da cota também, porque infelizmente existe um preconceito racial nesse país ainda. Social, uma herança maldita, e a gente vai fazer o que com isso? Entendeu? Então, até isso mudar, cota é um paliativo, não é a solução. A solução era uma reforma realmente de valores e educacional, que nem eu falo, bato na tecla da reforma educacional nesse país de novo, para mudar essa sociedade e não ter mais esse tipo de discriminação étnica nesse país, a qual as cotas não seriam mais necessárias para tentar dar um lenitivo. Desculpa, eu falei um monte disso, mas que realmente... Pra Kinstream, ele falou uma coisa interessante. Deveria ter cota para pobre e não para negro especificamente. Porque aí seria uma coisa que também seria uma cota racista, né? Eu acho que a pessoa pobre, independente de ser branco ou negro, para não ter discriminação ética, também deveria ser uma cota para pobre e não para negro. Nisso eu meio que concordo contigo. Robson 2012. Marcelo, já faz tempo que eu voto nulo. Você acha realmente que adianta votar nulo partindo do princípio que que a urna é eletrônica e tal? Sacou? Entendi. Cara, eu não confio em urna eletrônica nesse país. Esse país é ladrão e corrupto em sua maioria. Você confia na urna eletrônica? Você confia? Entendeu? Eu acho que aquele método antigo de contagem de voto na mão e partidos políticos mandando representantes para ir lá ver se a contagem tá certa e tal, para não ter roubalheira, demora mais, mas é mais seguro do que ter tipo uma fraude eletrônica. Eu não confio nesse país cheio de ladrão e corrupto. Vocês confiam? Eu não confio. Cotas sociais, isso sim, de Keymold, entendeu? Também acho. Devia ter cotas sociais. E eu acho certo. Não, eu vou mais além. Eu não acho somente que universidade pública deveria ser só para quem estudou em escola pública. Entendeu? Porque tem muito filhinho de papai e de mamãe com bolsa aí em colégio público, em universidade pública, que é dinheiro nosso, meu e de você, e o cara tem condições de pagar, mas ele consegue lá com alguém uma bolsa e tal, porque as pessoas que têm mais dinheiro têm mais conchavo, mais network, né? Mais ligações com certas pessoas, conseguem mais as coisas. Tem muito filhinho de papai e mamãe aí estudando com o nosso dinheiro e tirando oportunidade de quem é pobre, independente de ser negro e branco. Volto a falar, infelizmente tem mais pessoas negras em castas de renda baixa por causa da discriminação cultural e infeliz herança maldita da escravatura no nosso país, infelizmente. Então, fica tirando oportunidades de pessoas pobres de estudar, filhinho de papai e mamãe estudando em universidade particular. E digo mais, político deveria ser feita uma reforma nesse país aonde se fosse obrigatório quem fosse político só andar em transporte público, só matricular seus filhos em escola, universidade pública, só ir em hospital público para ver se melhora a merda dos serviços pro povo. Porque esses políticos ficam ganhando auxílio disso, auxílio daquilo com o nosso dinheiro, que é outra vergonha. É um absurdo o nosso, tipo assim, como é que eu vou dizer? Outro dado, político brasileiro, a média de um político de Brasília que é gasto mensal nos caras é mais ou menos a média de 13 milhões. Foi feito um estudo aí, tipo de um parlamentar, 13 milhões. Hoje em dia tá para mais, 15, uma coisa assim. Nos Estados Unidos é 6 milhões. Na França, 5. A média da Europa, 5 milhões, 4 milhões. Que é gasto anualmente, não, ou mensalmente, não, anualmente
com um parlamentar. E por que no Brasil é o dobro dos Estados Unidos, ou muito mais do que na Europa? Olha a roubalheira aí. Não, é assessor, é auxílio não sei o que e tal, pau no cu. Os caras deveriam só usar transporte público, só matricular seus filhos em escola e universidade pública e só frequentar hospital público, pra ver se eles dão um jeito nessa merda, no serviço público, entendeu? É ou não é? Vamos lá. Marcelo, o que você tem a dizer sobre o chip que Nuzela está colocando no corpo? É aquele chip para identificar a pessoa como uma espécie de identidade? Isso aí é cyberpunk. Começaram os implantes cibernéticos. Eu estava esperando isso começar a acontecer. Se é disso que você está falando. Nossa, temos 160 pessoas numa live falando de política. Bem-vindos aí. Muito legal pelo prestígio e pela presença de todos. Eu não vou demorar muito nessa vida, universo e tudo mais, tá? É só para poder fazer que ontem eu não fiz. Olha só isso. O Tech Mode. Marcelos, faço parte do curso de Geografia da Universidade Estadual de Londrina. Estudei sobre cotas na universidade. Descobri que 60% das vagas são destinadas a alunos ditos não cotistas. 20% para alunos negros e índios. 20% para alunos do estado e um número alarmante apareceu: 97% dos universitários vêm de instituições de ensino particular. Essa totalidade, 2% são negros, infelizmente. Cotas, atualmente é preciso. Quero chegar na presença, o dia da tão esperada igualdade. Pois é exatamente isso. Eu falei o que eu falei aqui hoje nessa live, o The Killer Mode, grato aí por essa informação, sem ter esses dados. Só pelo que eu vejo mesmo, pelo bom senso. Ou seja, 97% dos que estudam universidade pública vêm de ensino particular. Entendeu? Por quê? Porque eles foram melhor preparados. Uma vez, meu pai, que já falecido, eu tive uma discussão com ele sobre isso. Ele falou assim: ah, mas é concurso. O cara que estude para conseguir a vaga dele. É direito igual. É concursado, não tem como dizer direito igual. Aí eu virei pro meu pai meio puto, eu falei: é direito igual, pai? E a vida toda que o cara estudou num colégio público de merda, que não vai preparar ele para competir com um cara que estudou no ensino particular? Você acha que é justo esse concurso? Você acha que é? É justo esse concurso? Para quem não teve a oportunidade de estudar a vida toda no colégio particular e foi melhor preparado? Aí meu pai ficou calado. Entendeu? Que eu já falei meio puto já. Sabe? É mais ou menos isso. É por aí, o Phantom Darak. Marcelo, você acha que se a Marina ganhar, ela realmente irá colocar ensino integral? Não sei. Mas você está falando de CIEP? O Brizola, quando era vivo, ele fez uma criança, a criança pobre, continuava de casa, tudo e comida. E os corruptos que o Brizola saiu. Esse tipo de trabalho integral, eu acho necessário até as famílias de baixa renda que não têm onde deixar seus filhos ou não tem como nem alimentar os seus filhos direito,
numa instituição, e o CIEP na época, para que tenha educação e alimentação e sejam cuidados enquanto os pais trabalham. Eu achava a ideia do CIEP assim, era uma puta ajuda para os pais. Então não sei sobre que tipo de ensino integral a Marina está querendo implementar, se tem a ver com isso. Claro, em idioma, do BTC mesmo, né, o Nunes 88, com pena mínima de 3 anos. Concordo plenamente. Porque quem é corrupto, se ladrão de galinha vai pra cadeia nesse país, cara que rouba a instituição, vocês sabiam que se você estiver passando fome, você pode roubar para comer? Que você isso. Os criminosos desse país. Porque de todos eles roubam de milhões de pessoas ao mesmo tempo. Detalhe, esse dinheiro que rouba mata pessoas. Porque quando e não vai, as pessoas morrem por falta de estrutura. Quando eles roubam e o dinheiro não vai para as instituições de segurança, pessoas morrem porque não tem polícia, não tem segurança. Quando eles roubam e não vai para a educação, eles condenam brasileiros a uma vida inteira de merda porque não teve uma educação decente, porque eles roubaram dinheiro que é para educação. Corrupção é o crime mais hediondo que existe por inúmeros fatores que eu estou citando aqui. Deveria ser mais do que crime hediondo. Entendeu? E eles não fazem essa reforma, não votam corrupção como crime hediondo. Sabe? É uma palhaçada o que se faz nesse país. Mas o CIEP não é como na época do Brizola não, ô Thiago Fig Souza. Mudou muito, infelizmente. Galafon fez uma pergunta interessante. Você acha justo um candidato religioso ganhar mais ou menos votos pela religião deles e não pelas propostas? A política tem que se envolver nos pensamentos religiosos? Não. A política religioso não tem que se meter com política. Não tem. E um candidato religioso ganhar mais votos por causa dos partidários religiosos dele é uma aberração na política. É uma aberração. Que nem você disse, um candidato político nesse país deveria ganhar voto pela sua seriedade, pela sua história e pelas suas propostas de governo e projetos. E não por causa da religião que tem. Isso é uma aberração. Volto a dizer, toda vez que política se meteu em religião, toda vez que a religião se meteu em política na história, todas as vezes, foi genocídio, intolerância, morte, assassinato, perseguição. Todas as vezes que a religião se meteu com política. Então não deve, de maneira nenhuma, religião se meter com política. Marcelo, você acha que a ditadura deve retornar? Phantom Hack? Não acho que deve. A não ser por um fator muito extremo. Tipo, os caras estão roubando e não tem jeito. Sabe? Já é mais ou menos assim, né? Mas tipo assim, os caras resolvem... O PT resolve montar uma Cuba no Brasil. Aí os militares devem intervir. É disso que eu tô falando. Os petistas resolvem transformar o Brasil numa Cuba, numa Venezuela. Os militares têm que intervir, têm que voltar à ditadura um tempo. Tem que fechar o Congresso, tem que fazer as reformas,
Aí os militares teriam que fazer a reforma política, a reforma tributária, todas as reformas que esses políticos não fazem, porque só legislam em causa própria e ficam roubando o nosso dinheiro. Não sou fã da ditadura, mas se chegar ao ponto desses ladrões corruptos quererem impor a sua própria ditadura, aí eu preferia que os militares fizessem a ditadura deles para acabar com essa palhaçada e ver se botam de novo o país nos eixos, entendeu? Porque tá foda, a situação tá foda, tá uma merda. Fazer o quê? Então só em caso extremo mesmo. Nesse caso que eu expliquei, a ditadura militar voltasse. Galafon, também não acho errado o religioso se candidatar a cargo político. Ele é um cidadão como qualquer um. O que eu acho errado é ele tentar misturar religião com política, entendeu? Ou o povo religioso votar no religioso só porque é da mesma religião, sabe? Aí é ignorância. Aí já começa errado. Já começa o corporativismo religioso da merda. Já começa errado. Porque a pessoa tem que pensar no Brasil, não é na religião dela. Entendeu? Quem é um político, ele tem que pensar no povo brasileiro. E não é nos religiosos da religião deles. Porque quem faz isso é capaz de pensar só nos interesses da sua própria religião. E o resto do povo brasileiro, que não é da religião dele? E aí, como é que fica? Um povo multicultural que nem o nosso, multirreligioso, com várias religiões, várias etnias, várias culturas. Como é que fica o povo brasileiro? Então, misturar religião com política é errado de inúmeras formas, que nem eu estou falando diversas vezes aqui. O pessoal está comentando aqui quem acha que vai votar nessa eleição. Bem-vindo a todos que chegaram na live. Eu vou estar encerrando a live daqui a pouco. Mas eu estou feliz em estar trazendo essa live para vocês. Eu não estou sabendo disso do Obama e na TV dizer quem vai ser atacado e aonde por causa de americanos decapitados. Que tem muitos inocentes que morreram nessa guerra toda. De que guerra específica você está falando? Eu tô tão focado no meu canal de game que certas coisas eu tô meio desligado. Marcelo, você conheceu o caso de Zé Arigó? Conheci alguma coisa. Não sou especialista nele. Tiago Souza. Marcelos, muitos desses que votam no candidato da mesma religião é porque o candidato partilha da mesma opinião dele. E é por partilhar dessa mesma opinião dele que a pessoa vota. Errado! Partilha da mesma opinião porque é da mesma religião é opinião religiosa. Opinião religiosa não tem nada a ver com opinião política. Não tem nada a ver com o povo brasileiro. Religião não tem nada a ver com política. Se o cara é partidário da opinião da pessoa porque é da mesma religião, que fique ali no âmbito da religião deles. Entendeu? Vota no cara lá para ser pastor, para ser líder da igreja, mas não mistura para ser líder do Brasil ou representar o povo brasileiro. O povo brasileiro não tem nada a ver com a religião particular da pessoa. O povo brasileiro tem muitas religiões diferentes. E precisa ter representantes que entendam e respeitam isso. Então essa historinha que o cara vota no que é da mesma religião porque compartilha da opinião, tudo bem, mas não tem nada a ver com política. Essa afinidade é religiosa. E é isso que vocês têm que entender, que afinidade e opinião religiosa é uma coisa, política é outra. E que já está começando a misturar. E eu já estou começando a escutar argumento assim.
Não, porque ele vota, porque compartilha da mesma opinião, porque é da mesma religião. E daí? Que é da mesma religião? Tem a mesma opinião religiosa. O que isso tem a ver com política? Nada a ver. Aí se você acha que tem a ver, você já está começando a misturar religião com política. E é isso que os religiosos ainda não estão entendendo. Tem que amadurecer. Tem nada a ver isso. Marcelo, vai ter mais live depois? Não sei, porque eu tenho que gravar uns vídeos para amanhã. E tenho que preparar algumas coisas. Sobre Rift. Quem quiser jogar Rift na MMO Legends, entra no TS. Eu não quero falar de games aí, mas... Eu estou... Tá em 35% upload. Eu tô upando um vida de youtuber que eu falo disso. Então o que eu tenho pra falar de game eu não vou falar na live aqui pra não misturar. Mas vai estar no vida de youtuber que eu vou estar postando hoje, que eu gravei. E que tá upando aqui. E amanhã... A vida, o universo e tudo mais sobre política e religião vai estar no canal de manhã cedo. Marcelo, o acidente de Eduardo Campos pra você foi acidente ou sabotagem? O irmão Zumbi perguntou assim. Eu não sei, cara. Eu não posso dizer que foi nenhum nem outro. Eu ouvi falar que aquele jatinho que era de um amigo político também já tinha apresentado defeito. Enfim... Sabe, eu não sei o que rolou, não sei. Eu não acho que foi sabotagem não acho. Porque que adianta matar o Eduardo Campos se aí a Marina entra no lugar e tá bem nas pesquisas também. Não adiantou nada matar o cara, se é que foi sabotagem. Eu não acho que foi não. Mas eu não posso falar nada, né? Não sei de nada. Carione, Santa Marina apoia o decreto 8243 e a participação do governo federal brasileiro nos movimentos sociais que são financiados e controlados pelo PT. Aí já começa errado, né? Só apoia os movimentos que são controlados pelo PT para subordinar... Opa, que passou aí. Para subordinar o povo... Peraí. E a gestão pública que a ele chama de sociedade civil. Mas o que ele chama de sociedade civil é a companheirada e a militância deles próprios, incluindo o MST, Movimento Sem Terra, que parece ser a maior ameaça à democracia brasileira. Isso não prepara um golpe de Estado, já é um golpe de Estado. Complicado isso, hein, cara? Para os evangélicos entenderem que seria legislar por preceito religioso, seria, por exemplo, os feriados católicos fossem somente para quem fosse católico. Isso seria justo? Nunes 88. Se o Estado é laico, eu não acho que deveria ter feriado de religioso católico, porque os judeus têm as suas datas comemorativas, os evangélicos têm as suas, os budistas têm as suas, os espíritas... Tem uma ou outra, né? Nada a ver, entendeu? E aí? Vamos botar feriado pra tudo quanto é religião? A galera que trabalha na labuta ia gostar, né? Galera que ia gostar. Como se já não tivesse feriado demais nesse país. Que atrapalha muito. Mas, sabe, eu acho que já tem feriado demais. Por quê? Ficar misturando esses feriados religiosos. Não deveria ter feriado religioso. O Estado deve ser laico. Ele não deve ter ligação com religião. Deve respeitar as religiões como instituições produtivas e benéficas à sociedade. Religiões sérias. Mas não deve se intrometer. Entendeu? O Estado deve ser laico. Nansum, não. Eu tenho o Miguel de irmão também.
O Bruno é meu irmão do meio, o Miguel é o irmão caçula, o Miguel das Neves, o Miguel Snow. Galaton, a cada eleição eu passo maior preocupação para escolher os candidatos. Deve fazer isso mesmo. Vocês que não vão votar nulo, que vão acreditar em alguém, pesquise o passado dessa pessoa. Entendeu? Veja o que ela fez. Veja a história dela. Não veja só o que ela está prometendo agora. Porque prometer, o pessoal, todo mundo promete da boca para fora e aí vai. Sim, eu já expliquei o Irmão Zumbi, Nestep. Eu já ouvi falar do Zero Igual, sim. Que incorporava o espírito do Dr. Fritz para curar as pessoas. Mas o Dr. Fritz, que é um médico alemão que desencarnou e ele atua através de alguns médicos para curar pessoas, ele não só trabalhou com o médium Zero Igual, ele trabalhou com outros médiums também. Não foi só com Zero Igual. Hobbs, Marcelo, você sabia que o marido da Marina está envolvido no roubo da Petrobras? O que ele faz parte do PT também? Não. Não estou sabendo de nada. O Estado é tão laico que bigamia, etc. é crime. O Light Law falou um ponto interessante, né? Por que bigamia é crime se o Estado é laico, né? Mas enfim, eu acho que a bigamia e você tá com um parceiro, uma parceira só, é social, não é só religioso não. A família é a base da sociedade. Mas aí você pode dizer assim, mas e aí a dona Flor, seu marido? Você não pode ter uma família com um homem e duas mulheres, ou duas mulheres e um homem? Ou dois homens e uma mulher? Sei lá, cara. Eu acho que as pessoas têm que estar livres para decidir o que acham melhor para a vida delas na sua opção sexual. E de família também. Mas família diferente, homem-mulher, ou homem-homem, ou mulher-mulher. Fora isso, duas mulheres e um homem, dois homens e uma mulher é muito moderninho, né? Acho que a sociedade está preparada para isso não. Já é complicado dois homens como família ou duas mulheres como família serem homossexuais e fazerem uma família. A sociedade já é meio complicada para aceitar. Já se fosse aberto mão da bigamia e todo mundo se pudesse não ser casado com uma pessoa apenas, com várias pessoas, aí ia ser, não sei qual que ia dar. Apesar de que eu acho que as pessoas têm o direito de escolher o que acham melhor para a vida delas. O que você acha desses casos de OVNI e GTs que já apareceram no Brasil, tipo ET de Varginha? Eu chamo ET de vagina, só pra zoar. Eu acho que o ET de Varginha existiu. E que os militares brasileiros escondem isso. Marcelo, é verdade que a Igreja Católica manipulou Hitler para voltar ao poder? Existiu uma ligação da Igreja Católica e o nazismo, sim, na época. E a Igreja tenta esconder isso de todas as formas. Mas ninguém fala sobre isso. Porque é um assunto polêmico, a Igreja tenta esconder, mas que realmente houve um apoio da Igreja Católica aos nazistas na época da Segunda Guerra. Houve um lance, sim. Que pouca gente fala. Marcelo, você acredita que a pessoa nasça gay? Eu acho que há de tudo. Eu acho que a pessoa pode nascer homossexual, porque eu acredito em reencarnação, acredito que tem mulher que encarna com um corpo de homem, tem homem que encarna em corpo de mulher. Aí já é uma coisa, questão religiosa minha. Crença religiosa minha. E que esse espírito que, como homem, nasceu no corpo de mulher, não, como mulher nasceu no corpo de homem, não aceita o seu estado sexual atual. Então a pessoa já nasce com essa tendência. Mas também há casos de, infelizmente, crianças que foram na sua infância abusadas e acabam virando homossexuais. Infelizmente há casos assim também. De monstros
que abusaram sexualmente de crianças e elas acabam virando homossexuais também. Há também isso. Então, eu acho que não é tudo preto no branco. Ou a pessoa nasce desse jeito, ou a pessoa é daquele jeito porque ou foi abusado quando criança, ou a mãe queria ter uma menina, nasceu um menino, aí ficou botando vestidinho e tratando o menino como menina e o garoto cresceu confuso, sabe? Eu acho que é muito variado as razões do homossexualismo. Não considero doença, não considero errado, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter um respeito pela opção sexual de todos e não deve discriminar ninguém. E deve respeitar quem é homossexual. Mulheres que gostam de mulheres, homens que gostam de homens. Aliás, eu sou muito a favor de homens que gostam de homens. Sou muito a favor mesmo. Porque sobra uma mulher. E aí eu não posso ser contra um movimento que o resultado final é sobrar mulher no mundo. Só maluco. Só maluco é contra o movimento que o resultado final seja sobrar mais mulher no mundo. Deixa os caras gostar de homem. Deixa lá os caras gostar de homem, rapaz. Vai fundo. Não posso ser contra isso. Então é por aí. Livro sobre espiritismo que você recomenda para quem não tem conhecimento nenhum. Nosso Lar, O Livro dos Espíritos ou o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo trata do espiritismo mais religioso. Se você quiser aprender mais sobre espiritismo como religião e valores, os valores que o espiritismo tem, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você quiser saber mais de um espiritismo filosófico, científico, religioso também, mas filosófico científico, é o Livro dos Espíritos, que traz perguntas e respostas. É um livro de perguntas e respostas, é um livro diferente. O Kardec e os médiuns que trabalharam com ele na época fazem perguntas para os espíritos e os espíritos respondem as perguntas. Por isso é o Livro dos Espíritos. São os espíritos respondendo perguntas sobre a vida, o universo e tudo mais no Livro dos Espíritos. Então é uma outra recomendação. E Nosso Lar é a história do André Luiz, que é um espírito que desencarnou no Rio de Janeiro há muitos anos atrás e foi resgatado por uma colônia chamada Nosso Lar, e que ele conta a experiência dele depois da morte de encontrar a vida espiritual. É mais light do que o Evangelho e o Livro dos Espíritos. É menos, digamos assim, é menos sobre a doutrina, menos sobre conhecimento doutrinário do Espiritismo. É mais, fala também da vida espiritual, é bom para aprender também, então você escolhe. Boa, Marcelos, o respeito é a base de tudo. É isso aí, Nunes 88, é por aí. O pessoal já tá zoando, né? O Thiago Figo Souza. Respeito mesmo, cara. Homem que dá o cu deve doer pra cacete, tem que respeitar. É por isso aí. Deixa o cara, o gosto do cara, pô. Sobra mulher. Então a gente vai ser contra pra quê? Deixa o cara em paz. Marcelo, o que você acha que alguém seguir o budismo aqui no Brasil? Eu conheço algumas pessoas que são budistas, eu acho legal, eu gosto do budismo. Eu acho que é uma religião boa. É uma das poucas religiões sem Deus. Sabia disso? O budismo é uma religião que é sem Deus. Ele não fica, a doutrina do budismo não fica falando de Deus. Fala só sobre você se autoconhecer e atingir o nirvana. Sobre o desapego das necessidades e das paixões. Do autoconhecimento, da busca pela paz. E de se quebrar o elo reencarnatório atingindo o nirvana, como o Buda fez. Interessante, eu gosto do Buda. Irmão Zumbi, Marcelo, como está sendo a sua experiência nesse quadro semanal A Vida, o Universo e tudo mais? Melhor do que eu esperava. As pessoas têm se interessado mais do que eu esperava e tem sido muito mais interessante do que eu esperava. Muito mais mesmo. Mas galera, já foi um bom tempo aí de live. Eu quero agradecer a presença de todos, mesmo. Muito grato aí pela participação de todos. Adorei fazer mais um A Vida, o Universo e tudo mais, com temas variados. Falamos bastante sobre política, sobre votar, sobre
ser um cidadão mais consciente, sabendo votar e não concordando com a roubalheira que acontece nesse país. Então acho que foi a vida, o universo e tudo mais produtivo. Deixe comentários quem assistiu gravado aí. Assine o canal se não for inscrito. Para quem quer participar, quem está assistindo gravado, é um programa que eu faço todas as terças-feiras às 19 horas no meu Twitch TV. O Twitch TV está na descrição do vídeo. Assinem, se inscrevam no meu Twitch TV. E quem está aqui assistindo ao vivo, se inscreva também se não for inscrito no meu Twitch TV. Seja bem-vindo aos novos inscritos. E é isso aí, galera. Muito grato por terem assistido. Tá? Não dá para ficar mais. Tá um tempo bom. Mas eu pretendo fazer mais lives aí durante a semana. Valeu mesmo, galera. Muito grato mesmo. Foi muito bom ter participado. E grato pela presença de todos, de coração. Pena não vou citar o nome de todo mundo aí, mas tem muita gente. Valeu mesmo. Tá bom? Valeu. Beijão a todos. Que a força esteja com vocês. Até o próximo A Vida, o Universo e tudo mais do culto da Igreja Poligonal Renderizada Santo Bitmap dos últimos frames. Fui. Tchau. Se inscreva no canal, todos os dias vários vídeos novos. Dê um like favorito para ajudar na divulgação. Assine meu canal com Patreon com sistema de assinatura mensal do meu canal com vários benefícios e seja o meu patrão. Me siga no Twitter e Facebook para ficar ligados nas últimas novidades. E assista as minhas lives no Twitch TV. Se você realmente gosta do meu trabalho e quer dar um suporte, seja o meu patrão assinando mensalmente o meu canal com o Patreon e ganhe vários benefícios. O link está na descrição do vídeo. Isso realmente irá me ajudar muito. Dando like, favorito ou assinando mensalmente o meu canal com o Patreon, você está dando suporte muito grande e se transformando num legionário, que é o grupo de inscritos do meu canal que fazem parte da MMO Legend. E também você poderá jogar conosco no TS que está na descrição do vídeo. Muito grato pela audiência e por terem assistido esse vídeo. Beijão a todos e que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!